A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede, poder estar aqui para fazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós estaremos postando o comentário da lição de número 3, de 20 de janeiro de 2019. A lição traz como título: A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Nesse momento nós estaremos então trabalhando em torno dessa lição. São temas bastante complexos. Eu confesso para vocês que eu tenho já me preocupado com essas lições, pois na lição anterior, onde nós estudamos sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, nós percebemos aqui a necessidade de um aprofundamento maior nessas lições, que até então, a primeira lição, eu notei assim, uma carência de um aprofundamento maior por parte do comentarista. Procurei deter na lição, mas percebi uma certa simplicidade em um assunto que não é tão simples. Então, isso eu percebi na lição de número 2, quando falamos sobre a natureza dos anjos. E nessa lição, falando sobre a natureza dos demônios, eu achei ainda uma lição bem mais complexa. E também eu penso que carecia de um aprofundamento maior na lição, já que o comentarista ele está tratando temas complexos como se fossem tão simples. Percebi na lição anterior, em relação ao próprio texto tomado como leitura bíblica em classe, que é um texto que tudo bem, fala em relação aos anjos, mas não um texto mais específico tratando da questão. E o texto de hoje também apresenta um texto aqui, cujo contexto ele é mais um contexto escatológico, mais específico, segundo a leitura da maioria dos estudiosos, um texto mais referente a um momento da história da escatologia, que é a grande tribulação. E o texto ele se propõe, no caso a lição, melhor dizendo, ela se propõe a falar sobre a natureza dos demônios. Eu confesso para vocês que esse é um tema muito difícil, não é um tema simples, ele não é um tema tão fácil como a lição propõe ensiná-lo, como se ele fosse tão simples. De fato ele não é. Esse é um dos temas que exige, que se apresenta os vários lados da questão e que deixa que cada um se posicione à luz da palavra de Deus, de um contexto maior, sobre aquilo que julga ser mais coerente à luz de um contexto das Escrituras, de um contexto geral. É bom nós deixarmos bem claro aqui que quando nós estamos falando de anjos, de demônios, e quando falamos até do próprio Deus, nós temos que entender que esses não são temas, vamos dizer assim, dos quais a filosofia se ocupa. Aqui são temas, são problemas teológicos e não problemas filosóficos. Então eu não quero estar trazendo aqui uma leitura filosófica de temas dos quais a filosofia não dá conta, pois de fato esses temas eles são da alçada da teologia. Mas mesmo pelo fato de ser da teologia, já que ela se propõe a estudar temas tão complexos quanto esses, não pode fazer com que um tema ele pareça ser tão simples quando de fato eles não são. Então, a minha perspectiva quanto à lição nós tentarmos aqui minimamente procurar esclarecer ou pelo menos apontar que o tema ele não é um tema simples, ele é um tema muito complexo. A ideia da natureza dos demônios, nós não estamos falando nem da existência dos demônios em si, a natureza dos demônios, o que é o demônio em si, a sua natureza, a sua essência, como ele surgiu, são coisas que, na minha concepção, humilde concepção, estão além do entendimento humano. Mas como a lição ela nos traz aqui o tema e ela propõe a estudar a temática, e esse é o tema da lição, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Sabemos aqui, nessa segunda parte aqui do título da lição, mostrando que os demônios são agentes da maldade no mundo espiritual. Sem sombra de dúvida, demônios são agentes da maldade que atuam no mundo espiritual, mas que também, por que não dizer que no mundo espiritual tem os reflexos no mundo material da atuação dos demônios na vida das pessoas. Então eu espero em Deus que nós possamos conseguir minimamente aqui discutir um pouco em torno da temática. Eu busquei algum material em alguns sites aí da internet para nos auxiliar aqui na pesquisa,
para não deixar o tema transparecer tão simples, quando de fato ele não é um tema simples. Bem, aí a leitura da lição, o texto áureo da lição nos apresenta: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esse é um texto também bastante emblemático, aqui de Apocalipse 12, verso 9, pois nos traz para dentro de um contexto escatológico, e mais especificamente falando da grande tribulação. Esse texto aqui ele não está trazendo para nós nenhum ensinamento assim específico sobre a natureza dos demônios, mas só está apresentando a existência de Satanás. Nós sabemos que, assim como Deus existe, nós cremos também na existência do próprio Satanás como sendo um agente do mal. E aqui o texto ele apresenta quando dessa queda futura do grande dragão. Alguns acham que isso já aconteceu no passado, mas é dividida as opiniões. Alguns acham que isso é desde a queda de Lúcifer lá do céu, mas outros a maioria pensa que isso aqui refere-se a um momento de castigos vindouros na grande tribulação. Mas o certo é que o texto apresenta aqui esse ser, no caso Satanás, esse dragão, como sendo um ser existente. Então, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, mostrando aqui que aquele que enganou a Eva, o primeiro casal lá no passado, foi o próprio Satanás ali perfigurado na serpente. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então esse texto aqui, ele dá vários nomes a esse agente do mal: a grande serpente, a antiga serpente, o dragão, aqui Satanás, no caso o diabo. São alguns nomes dados a esse ser maligno que nós chamamos de Satanás. Bem, então aí é o texto que nós lemos, do texto da lição, o texto áureo. A verdade prática nos apresenta: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo seu maioral Satanás. Então aqui na lição, o comentarista aqui da lição, na verdade prática, ele já dá o seu posicionamento quanto à questão do que ele pensa que sejam os demônios. E para ele aqui ele é apresentado os demônios como sendo anjos caídos. Então os demônios, segundo a leitura do comentarista, é bom que deixe bem claro isso, não é uma leitura unânime, mas segundo a leitura do comentarista, os demônios são anjos decaídos. Esses anjos que decaíram, eles desceram juntamente com a queda de Lúcifer, de Satanás. No caso Lúcifer, que até então não era Satanás. Isso também não é um mero detalhe. Na verdade, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. E ao desobedecer a Deus, ele se torna Satanás, esse que causa divisão, esse enganador. Mas na verdade, aqui o texto está colocando que os anjos decaídos se rebelaram contra Deus, seguindo o maioral desses anjos, que seria o próprio Satanás. Então, o que seria, no caso, os demônios? Seriam os anjos caídos que seguiram a Satanás, que seria o príncipe dos demônios, como algum texto na Bíblia também retrata isso. Porém, como já falei, essa não é uma leitura unânime. A origem dos demônios e a natureza dos demônios, ela também é discutida dentro da demonologia, ela é discutida dentro da Bíblia, não há uma única leitura quanto a isso. Há aqueles que defendem que anjos caídos é uma coisa, demônios são outra coisa, não são a mesma coisa. Há outros, por exemplo, que vai defender que, no caso, os anjos caídos são os próprios demônios, como o comentarista está colocando. Mas minimamente eu penso que eu sou obrigado a pelo menos ressaltar que não é uma leitura unânime. Eu tenho que ser minimamente ético em apresentar um tema quanto esse, não deixá-lo transparecer como se fosse um tema tão simples, quando de fato ele não é um tema simples. Há quem se questiona em relação à origem dos demônios, ou a natureza dos demônios, seria eles anjos caídos ou não. E há alguém que até liga ou questiona ou levanta questionamentos se a origem dos demônios não está ligada à origem do mal, que é um outro também problema teológico de difícil solução. Por quê? Porque nós sabemos que o mal ele começou nos céus. O mal ele entrou ou começou nos céus.
Temos lá que quando Lúcifer ele peca contra Deus, ele rebela contra Deus, estava nascendo o mal ali nos céus. E aí alguns levam ao questionamento, será que a origem, no caso do mal, não é o mesmo sentido, nós não poderíamos colocar no mesmo sentido, buscando também os demônios, como estando ligado à origem também do mal, e não necessariamente dizer que demônios são anjos caídos? Então são alguns questionamentos que são levantados. Eu vou estar, antes de fazer o comentário da lição, já que como eu apresentei, eu percebo que a lição ela não aprofunda como deveria aprofundar, ela deixa muita coisa de fora, ela torna um assunto muito simples, como se ele fosse muito simples, eu não vejo como um tema tão simples assim. Então eu pesquisei aí em alguns sites alguns questionamentos que eu acho que são interessantes nós passarmos por eles. O primeiro site aqui é www.gotquestion.org, português/anjos caídos. Foi um dos sites que eu pesquisei, que vai tratar sobre são demônios anjos caídos. Um outro site também que eu pesquisei foi www.ptscript.com, documento, aí tem aqui uma numeração e vem o título, diferença entre anjos caídos e demônios. Foi um outro site também que eu pude pesquisar, existem vários sites aí que você pode fazer a pesquisa. Um outro também que é tratando sobre os anjos maus, que está em www.cacp.org.br, anjos do mal. Foram esses 3 sites que eu pesquisei e eu vou trazer aqui a leitura desses sites, pelo menos para a gente ter algumas informações que eu julgo que elas vêm, se não esclarecer, mas pelo menos nos trazer informações para que nós percebamos que essa não é uma temática tão simples como se pretende apresentar na lição. Bem, primeiro pesquisa aí, a primeira fonte de pesquisa é uma pergunta: são demônios anjos caídos? Que está aí no site www.gotquestion.org/anjoscaídos.html. Bem, então o que nós temos aqui? Respondendo essa pergunta, são demônios anjos caídos? Aqui o comentarista, ou esse site, ele nos apresenta a resposta. Não sabemos exatamente quando Deus criou os anjos. Nós não sabemos quando Deus criou os anjos, mas o que sabemos de certeza é que Deus criou tudo bom, porque Deus, em sua santidade, não poderia criar nada pecaminoso. Então aqui esse texto nos apresenta que nós não podemos estar marcando quando foi a criação, quando se deu a criação dos anjos, mas uma coisa é certa, que Deus criou todas as coisas boas, já que Deus ele é o sumo bem. Porém, é interessante observar que Deus ele cria tudo bem, porém há um momento que nós sabemos que o mal ele entra no mundo. O mal ele entra no mundo, como ele entra no céu, melhor dizendo, o pecado ele surge nos céus, e aí então começa toda a trajetória do mal, e nós não sabemos como derivou esse pecado no céu, como o mal chegou ou foi gerado nos céus. Aí na sequência do texto nós temos: então, quando Satanás, que era o anjo Lúcifer, rebelou-se contra Deus e caiu dos céus, aí segundo Isaías 14 e Ezequiel 28, que estarei lendo, um terço do grupo angelical uniu-se à sua insurreição. Aí temos aí Apocalipse 12, 3 a 4 e 9, que fala sobre essa questão desse terço ali, que para mim isso já se refere à batalha lá, uma guerra lá na grande tribulação. Não há nenhuma dúvida de que esses anjos caídos agora são conhecidos como demônios. Então aqui nesse site aqui, já apesar de não dar por certo como ou quando foram criados os anjos, mas ele já apresenta que a queda de Lúcifer, apesar de haver aqui uma mistura do texto de Isaías e Ezequiel com o texto do Apocalipse, e na minha concepção o Apocalipse já está falando de um outro momento, mas aqui em síntese, nesse primeiro parágrafo desse texto, o que é apresentado aqui é que os anjos caídos são os demônios, são a mesma coisa, segundo essa leitura do site, que é a leitura que o comentarista da lição, ele acompanha. Porém, nós vamos observar,
Aí nos textos citados pelo comentarista, no caso desse site, temos aí Isaías, os textos apresentados para confirmar aí a queda, no caso aí de Lúcifer e no caso os seus anjos com ele. O primeiro texto é Isaías capítulo 14. Então vamos aí abrir a Bíblia no livro de Isaías capítulo 14. Vamos ler alguns versos até onde nós acharmos que seja necessário para o nosso entendimento. Então Isaías capítulo 14 diz o seguinte: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda alegrará Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se chegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram, dominarão os seus opressores. Aqui uma profecia que fala sobre a restauração de Israel, quando Israel haverá de dominar sobre os seus dominadores. Aí o verso de número 3. No dia em que Deus vier a dar descanso do teu trabalho, isso é uma profecia para Israel, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, quando Deus vier dar descanso. Então proferirás este motejo, essa palavra, contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então temos aqui uma profecia um tanto quanto emblemática, porque aqui fala do livramento que Deus há de dar ao seu povo e já nos aponta para um contexto de quando o povo ele estivesse livre do jugo de Babilônia, do rei da Babilônia e do seu jugo. Então, quando Deus livrasse o seu povo, eles cantariam esse motejo, essa canção, este louvor a Deus, rememorizando o livramento que Deus havia dado, no caso, ao seu povo de Israel, ali do cativeiro babilônico. Então aí o verso 4 diz o seguinte: então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então dentro desse contexto, nós temos aqui que um texto, a princípio, ele é um texto profético, falando em relação à nação, especificamente à nação de Israel, a um livramento que Deus dará à nação de Israel, e vem aqui um juízo contra, no caso, o rei da Babilônia, contra a tirania daqueles que oprimiam o povo de Deus. Aí o verso 5 a seguir nos diz o seguinte: então aí vai dizer sobre esse motejo, que eles estarão falando palavras de vitória contra o rei da Babilônia, e vem então dizendo o seguinte: como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cedro dos dominadores, daqueles que oprimiam a nação, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição e reprimiam, falando da extensão, no caso deste governo, por não dizer deste império babilônico, desses opressores. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. E aí daqui para frente a gente vai começar a ver esse cântico, esse louvor, esse motejo, e num dado momento do texto, o texto ele começa a ganhar um teor escatológico. Um teor escatológico, e aí onde entra, e aí se deve ter cuidado, é a aplicação que se pode fazer a esse texto. Já agora descansa a terra, verso 7, já agora descansa a terra e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até o cipreste se alegra sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Que pega a metáfora aqui do cedro, do Líbano, cipreste, e mostrando que desde quando o dominador caiu, ninguém mais levanta contra ele para os destruir, para os cortar, mostrando sobre a queda desse poderio humano, a queda desse império. No verso 9, o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro a tua chegada. No caso, o juiz que está aproximando. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? Isso aqui é muito significativo.
Aqui mostrando esse império que havia passado, outros impérios haviam se levantado, mas todos enfraqueceram e todos passaram. E aqui traz a memória que mais uma vez, mais um império passa, e os demais impérios aqui nessa metáfora, eles se levantam a dizer, mas tu também passaste, tu também estás fraco, que é o que nós temos aqui, tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós, derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa, por debaixo ou por baixo de ti, uma cama de gusanos e vermes são da tua cobertura, falando da destruição, da queda desse poderio. Aí o verso 12 em diante é que nós temos aqui um teor totalmente, um teor escatológico, e que ao mesmo tempo que está falando sobre a queda do rei da Babilônia, já remete ao mesmo tempo, aqui de uma maneira profética, de uma maneira escatológica, ao mesmo tempo que fala da queda desse império, está falando também, é uma leitura que se faz da queda de Lúcifer, enquanto um anjo, o síneto, enquanto o modelo de perfeição. Aí a partir do verso 14 nós temos, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então está mostrando que esse rei aqui que dominava os povos, o rei da Babilônia, esse rei que dominava os povos, ele era como uma estrela da manhã, porque ele dominava sobre todos, mas ao mesmo tempo aqui já é uma alusão em termos espirituais à queda de Lúcifer, que é o que eu me interesso. Não estou ignorando o contexto do texto, quando está tratando esse motejo contra o rei da Babilônia, que oprimiu esse império, que oprimiu o povo de Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia é cheia dessas linguagens, ao mesmo tempo a linguagem que se trata de um ser específico dentro da história, mas que remete também a um ser espiritual. Então daqui para frente nós temos aqui uma leitura, uma aplicação que se pode fazer à queda de Lúcifer, ou para retratar o início, quando se deu o momento da queda de Lúcifer no céu. Então o que nós temos aqui, o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então aqui a queda do império babilônico, mas aqui também a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, melhor dizendo, que era a estrela da manhã. Ele era exatamente o filho da alva, e ele é aquele que comandava ou influenciava as nações. E aí é uma outra linguagem também um tanto quanto simbólica e emblemática dentro desse texto, que nós sabemos que Lúcifer, de fato, antes da sua queda, ele tinha uma grande influência nos céus, sobre os anjos. Ele era um maioral dos anjos, que comandava ali o louvor, comandava a adoração. Então o texto ele nos apresenta como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui, é claro, se aplica também ao rei da Babilônia, mas aqui já há um contexto um tanto quanto espiritual, porque aqui começa a retratar o orgulho quando começou a entrar no coração de Lúcifer. Até então anjo de luz, até então anjo de Deus. Quando diz exatamente o seguinte, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. A ideia de subir aos céus aqui é subir ao trono de Deus. Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Ou seja, estarei acima, não estarei a serviço de Deus, mas estarei acima das estrelas, dos anjos. Ou seja, ocupar uma posição, a mesma posição que Deus ocupava. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, ou seja, no monte da adoração, onde Deus era adorado, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Norte aqui é a ideia do lugar mais alto, mais extremo, mais alto possível. Aí o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui temos aqui a presunção, a pretensão de Lúcifer em ser semelhante a Deus, em ser semelhante ao Altíssimo, aqui prefigurado nesse texto, nesse lamento, nesse motejo contra o rei da Babilônia. E aí o verso de número 15 diz o seguinte, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos.
Serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Que mostra o que aconteceu com o rei da Babilônia e mostra aqui o que aconteceria também, o que aconteceu no mundo espiritual com Lúcifer, que ele queria estar acima das nuvens, acima dos anjos, no monte da congregação, mas que ele foi precipitado para o reino dos mortos. Morto no sentido do pecado, no sentido do estar afastado de Deus. Então, nesse aspecto aqui, esse texto aqui ele é um texto profético de Isaías e que nos revela aquilo que aconteceu no mundo espiritual com a queda de Lúcifer. Os que te virem te contemplarão e há de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos deixava ir para as suas casas? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujos cadáveres descem à cova e são pisados de pedra. Então aqui a gente percebe que o texto ele começa a ter uma linguagem um tanto quanto emblemática, porque ao mesmo tempo que ele está falando da sentença, da destruição do rei da Babilônia, ele está também trazendo uma lamentação ao estado em que Lúcifer ele se encontra. E aí nos últimos versos, levantar-me-ei contra ele, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei o rei da Babilônia. Exterminarei o rei da Babilônia, o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzir-la-ei a possessão de ouriços e lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, ao mesmo tempo que temos essa profecia contra o rei da Babilônia, temos dentro dessa profecia um teor escatológico apontando para a queda de Lúcifer, que deixou o orgulho entrar no seu coração e ele queria ser semelhante a Deus. Então esse texto aqui, ele é apresentado aqui para dentro desse comentário que nós estávamos lendo, para poder mostrar aqui Satanás, que ele era quem ele era antes, ele era um anjo de luz, e ele rebelou-se contra Deus e ele veio a cair. Então aqui nós temos um retrato da queda de Lúcifer na sua rebelião contra Deus. Também no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, aí no verso 11, nós temos também uma outra lamentação, agora uma lamentação pelo rei de Tiro, que também ao mesmo tempo tem uma leitura, uma aplicação no mundo espiritual, a queda também de Lúcifer, a queda de Satanás. Verso 28 do capítulo de Ezequiel, 28, o verso de número 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. Lá aquela lamentação foi contra o rei da Babilônia, agora contra o rei de Tiro, aqui em Ezequiel. Levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus, tu és o sinete ou sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, aqui ao mesmo tempo que esse texto está falando sobre o poderio do rei de Tiro, aqui já também sinaliza em relação à perfeição de Lúcifer antes da sua queda. Quando o texto diz, tu és o sinete ou sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, como dando uma descrição de quem era Lúcifer antes da queda. Ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura. E aí começa aqui a retratar a criação, a natureza de Lúcifer, ao tempo que está falando do rei de Tiro. Aí diz o seguinte, o verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus, lembrando que, segundo alguns estudiosos, esse Éden que, no caso, Lúcifer estava, não era o mesmo Éden criado para Adão e Eva, era um outro Éden, um Éden, no caso aqui, anterior. E aí o texto nos apresenta, então, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes, e os ornamentos no dia em que fostes criado foram eles preparados.
Aqui, é claro, está falando da glória do rei de Tiro, mas também aqui é uma aplicação, uma leitura no mundo espiritual, a glória de Lúcifer quando foi criado. Então, no dia que ele foi criado, segundo o texto aqui, essas pedras elas foram criadas exatamente no dia, ou para Lúcifer. Ele foi criado junto com toda essa glória, junto com toda essa grandeza ou grandiosidade. Tu eras querubim, aqui já começa numa linguagem um pouco mais espiritual, mais escatológica, no verso 14. Quem era Lúcifer? Tu eras querubim da guarda ungido, era um querubim que guardava, que era um chefe de anjos, podemos dizer assim. Tu eras querubim da guarda. Guardar o quê? Era guardar alguma coisa? Não, aqui guardar no sentido do mundo espiritual, ele guardava a santidade de Deus, o louvor, a adoração. Não que guardasse alguma coisa no sentido de guardar, de ter uma porta para guardar, já que no mundo espiritual não havia o que guardar, porque não tinha, vamos dizer assim, quem invadisse. Então ele guardava o louvor, guardava a santidade de Deus. Nesse aspecto, fazendo essa aplicação aqui no caso, no mundo espiritual, a Lúcifer. Então diz o que? Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci permanentemente sobre o monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, da glória. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui mostra a perfeição de Lúcifer, que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Ele foi feito um ser perfeito. Perfeito era em todos os seus caminhos, até quando achou iniquidade em si. Ou seja, a iniquidade ela surge então no coração de Lúcifer. Retomo mais uma vez dizendo, não podemos ignorar o contexto. Esse texto aqui é uma lamentação sobre o rei de Tiro, mas dentro dessa lamentação Deus está trazendo à luz um mistério no mundo espiritual, que é exatamente o momento da criação de Lúcifer e da glória que ele tinha e do orgulho e da queda de Lúcifer. Como nos diz aí o verso de número 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí continua o texto, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Aí o comércio lá de Tiro, que eram grandes comerciantes, e o comércio de Lúcifer, no sentido de conquistar adeptos, anjos, para a sua causa, para se rebelarem contra Deus. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus. A queda de Lúcifer. Lançarei fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então mostra que a queda do rei de Ciro e ao mesmo tempo aqui é uma aplicação à queda de Lúcifer pelo seu orgulho. Então são textos que nos apresentam a queda de Lúcifer e no caso tanto aí no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel. Isaías está trazendo aí a questão do rei de Babilônia e aqui no caso em Ezequiel o rei de Tiro. Aqui esse texto que nós lemos fala sobre Lúcifer ter trazido uma terça parte angelical que uniu a ele a ressurreição, mas já esse texto está no livro de Apocalipse, que eu, segundo a minha visão, a minha leitura, isso já é um contexto totalmente diferente do contexto aqui aplicado em Isaías e em Ezequiel. Mas aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 3 a 4, Apocalipse 12, verso 3 e 4 diz: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, e 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus,
as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar um filho quando nascesse. Há aqui, é claro, um contexto escatológico, há uma leitura que se pode fazer em relação a um determinado reinado. Sim, é possível essa leitura, sim, mas esse texto aqui, dentro de um contexto escatológico maior, fala exatamente quando da queda de Lúcifer, a terra, quando a Bíblia diz que há dos moradores da terra, porque o diabo desce até vós. Esse texto aqui, eu creio, ele ser mais aplicável dentro do contexto da grande tribulação, quando a terça parte dos anjos desce, no caso aqui, dessas estrelas que desce com Lúcifer ou com Satanás, para poder batalhar, guerrear, para causar, no caso, aquele momento de grande tribulação aqui na terra. Porém, o que interessa a despeito das possíveis leituras escatológicas e das discussões teológicas que podem ser tomadas em torno desse tema, mas o que me interessa aqui é mostrar minimamente a natureza de Lúcifer, como sendo este anjo caído. E aí, no caso, deixando claro aí pelo contexto do texto que nós lemos, que no caso Deus ele criou Lúcifer, e ele ao cair, ao pecar contra Deus, é que ele se transforma em Satanás. E ele se transforma então em um príncipe dos demônios, como aqui esse texto coloca, a lição coloca, e como a Bíblia coloca, quando alguém questionava o poder que atuava em Jesus expulsando demônios, e dizia que ele fazia aquilo pelos príncipes do demônio, por Beelzebul, que era príncipe do demônio, fazendo uma referência ao próprio Satanás como um príncipe dos demônios. Então esse texto aqui eu quis ler, e aqui o texto nos apresentou, que eu acho que ele vai nos minimamente nos direcionar a reflexões, a discussões, não aqui nesse momento aqui da lição, porque não temos espaço e nem capacidade para isso, mas num outro momento, para aqueles que se interessam pelos estudos escatológicos, eles puderem estar discutindo em torno dessa temática. Bem, então continuando aí, essa primeira pesquisa aí, em torno da pergunta, são demônios anjos caídos? Aí a pesquisa nos apresenta aí no segundo parágrafo: sabemos que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, de acordo com Mateus 25, 41. Então, aí vem a citação: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, isso aqui quando do julgamento final. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui lembrando que aqui o comentarista, aqui, no caso esse site aqui, ele está apresentando, no caso, Satanás como sendo demônio e os anjos como sendo demônio. Porém, nós vamos ver em um outro momento do nosso comentário, e aqui eu já posso até adiantar, que o texto está dizendo: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso é lá no juízo final. E esse fogo eterno, que é o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo, e nós já vimos que o diabo é aquele que causa divisão, que tentou dividir no próprio céu, que no caso aqui é uma referência a Lúcifer, que agora se tornou o diabo, era um anjo de luz que se tornou um anjo de treva, que se tornou o diabo. Então diz o quê? Que o lago de fogo, ou inferno, ele foi preparado, o lago de fogo, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui não é um mero comentário, o que aqui o texto na Bíblia nos refere, sempre na Bíblia vai estar referindo ao diabo e aos seus anjos. Como aqui esse comentarista e a lição também apresenta, toma-se anjos, no caso sendo uma referência aos anjos caídos, e tomando anjos aqui como sendo demônios. Porém, é bom deixar muito claro que sempre, ou na maioria das vezes, pelo menos até onde me lembro, quando fala do diabo e dos seus anjos. Não fala diabo e seus demônios, fala diabo e seus anjos. Então essa é uma das dúvidas, seria os anjos caídos uma coisa e demônios outros seres, ou seria a mesma coisa? Uma vez que a Bíblia está sempre tratando do diabo e dos seus anjos, uma referência a anjos caídos, e não fala especificamente sobre o diabo e os seus demônios. É uma questão a se responder. Estou só trazendo à luz da reflexão. Então, Jesus, por usar o pronome possessivo seus, no caso diabo e seus anjos, o pronome possessivo seus deixa bem claro que esses anjos eles pertencem a Satanás, foi aqueles que o seguiram.
Apocalipse 12, 7 a 9, descreve uma batalha angelical no fim dos tempos entre Miguel e seus anjos, e o diabo e seus anjos. Então, uma batalha entre Miguel e seus anjos, o diabo e seus anjos, mas sempre mostrando aí a referência anjos. Dessa passagem, ou dessas passagens, e outras semelhantes, é bem claro que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Claro, segundo aqui a leitura desse blog aqui, no caso desse site, ele diz o que? Que a partir dessa leitura, dessas referências de diabo e seus anjos, de Miguel, no caso, ir lutando contra, no caso, o príncipe do rei da Pérsia, aqui lutando contra seus anjos, que a partir disso aqui você pode inferir que esses anjos se referem a demônios. A Bíblia não está falando isso, mas seria uma inferência de tomar esses anjos caídos como sendo os próprios demônios. Alguns rejeitam a ideia de que os demônios são anjos caídos. Aí aqui é um ponto, já um contraponto, que aqui esse site apresenta. Alguns rejeitam a ideia de que os demônios são anjos decaídos. Por quê? Porque Judas, versículo 6, declara que os anjos que pecaram estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, alguns, a partir dessa leitura do livro de Judas, aí no capítulo 6, já que só tem um versículo, versículo 6 do único capítulo de Judas, que de fato os anjos caídos não são a mesma coisa que demônio. Uma vez que em Judas diz o quê? Que estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia os anjos que não guardaram, no caso, os seus limites. Então esse é um texto que é utilizado para poder trazer aí, no caso, o contraponto de que não podemos tratar anjos caídos como sendo a mesma coisa que os demônios, ou seja, mostrando que são coisas diferentes. Então aí no livro de Judas, ali é um dos últimos livros da Bíblia, próximo aí a Apocalipse. Então vamos ver o que nós temos aí, Judas, aí o verso 6, quando nos diz o seguinte, Judas, melhor dizendo, Judas ele tem aí, corrigindo, Judas ele tem 4... Deixa eu ver aqui, Judas capítulo 1, João, melhor dizendo, aqui Judas, para não estarmos equivocados, é isso mesmo. Judas ele tem apenas aqui um versículo, um capítulo, melhor dizendo, e ele vai estar aí com seus 25 versículos. Então aí o versículo 4 do livro de Judas, deixa eu ver aqui, versículo 6, melhor dizendo, do livro de Judas, diz o seguinte, Judas verso 6, e há anjos, esse que está dizendo Judas verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esse é um texto também emblemático, que fala desses anjos que não guardaram, que abandonaram o seu próprio domicílio. Aí, segundo alguns, esses seriam, dentre aqueles anjos caídos, segundo alguns, dentre aqueles anjos caídos, houve anjos que se tornaram piores ainda, que não guardaram os limites da sua atuação nas regiões celestiais, e esses anjos foram lançados, como o texto aqui coloca, foram guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo final, o juízo do grande dia. Esse texto aqui faz uma referência a anjos que foram presos, e para quem defende que demônios e anjos não são a mesma coisa, vai tomar esse texto, mostrando exatamente que o texto, quando fala de anjos presos em prisões eternas, que há uma separação. A partir desse contexto pode se separar a referência entre anjos e demônios como não sendo a mesma coisa. Mas já há outros que fazem uma leitura diferente desse texto. Vai mostrar que, de fato, esses anjos que foram presos em cadeia eterna foram exatamente esses anjos, no caso, esses tipos de demônios que eram mais perigosos, mas que não poderiam, ou que eles se tornaram piores ainda na maldade, foram necessários eles serem encerrados em cadeias eternas, mas que não se trata de uma diferenciação entre anjos e demônios, segundo alguns que pleiteiam essa tese. No entanto, é bem claro, aqui o comentarista do site continua, no entanto, é bem claro que nem todos os anjos pecaram e estão em prisões, que fala daqueles que não guardaram.
Aí alguns pensam assim, será que esses que não guardaram é no sentido daqueles que não permaneceram no céu, na sua posição de santidade, todos foram lançados em cadeias eternas? Ou os que não guardaram é mesmo aqueles que, sendo lançados, depois de decaído, teve uns que se tornaram ainda piores ainda e eles foram lançados em cadeias eternas? São alguns questionamentos que se fazem. Então, no entanto, é bem claro que nem todos os anjos que pecaram estão em prisões, já que Satanás ainda está livre. Como a Bíblia diz que ali em 1 Pedro 5, verso 8, nós podemos estar lendo aqui esse texto e que nós percebemos, 1 Pedro 5, verso 8, quando nos diz o seguinte, deixa eu ver o que nos diz aqui o texto. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio e vigilante, o diabo, o vosso adversário, que é aquele que divide, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, aqui o questionamento levantado é exatamente esse. Se aqui, no livro de Tiago, está dizendo que Satanás ele está solto, então como seria isso? Será que como todos os anjos estariam presos e o líder maior, o maioral deles estaria solto, que é Satanás? Isso para mostrar, fortalecer a tese daqueles que defendem que de fato nem todos os anjos estão em cadeias eternas, mas só alguns, os piores, foram lançados lá e os demais estão livres, como está no caso o próprio Satanás, que anda em derredor aí, como está no livro de Pedro, capítulo 5, verso 8. Porque Deus é um questionamento. Por que Deus escolheu aprisionar o resto dos anjos caídos e permitir que o líder da rebelião permanecesse livre? Aparenta ser o caso de Judas 6, se referindo, que nós lemos, se referindo a Deus confinando os anjos caídos que se rebelaram de uma forma adicional, ou seja, tiveram uma rebelião a mais depois da queda, provavelmente o incidente dos filhos de Deus em Gênesis 6. Aqui é um outro ponto muito complexo, que alguns vão dizer que esses anjos que foram aprisionados, aí que está mencionado aí no livro em Judas 6, que esses anjos aí aprisionados são anjos que se tornaram piores do que eram depois da queda, e que seria uma menção ao que está no livro de Gênesis, quando fala sobre os filhos de Deus que teve relação com as filhas dos homens. Eu vejo esse texto com bastante cuidado. Claro, é uma leitura que eu não posso esconder de vocês. Nós temos que, eu acho que o bom do estudo da palavra de Deus é quando nós apresentamos todas as possíveis leituras, já uma vez que ninguém é dono da verdade, e em termos de teologia também nós temos que estar aberto às discussões e às especulações, mas tendo muito cuidado ao não querer fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não está dizendo, mas segundo aquilo que é apresentado aqui nesse site, e alguns apresentam, que provavelmente esses anjos caídos que se rebelaram de uma forma adicional, que provavelmente esse texto de Judas 6 se refere ao incidente dos filhos de Deus em Gênesis verso 6. Então vamos ver aqui em Gênesis capítulo 6, melhor dizendo, o que nos diz. Gênesis 6, aí a partir do verso número capítulo 6, verso 1, diz: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Aí o verso 2: vendo os filhos de Deus, e aí Deus aqui com letra maiúscula, claro, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas as mais belas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Falando o que Ian já mostrando, dando a ideia do juízo do dilúvio que ele haveria de trazer. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Então, nesse tempo, havia gigantes na terra, que eram os nefilins. Nesse tempo havia gigantes na terra, e também depois, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, aí mais especificamente esses nefilins seriam esses gigantes aqui agora, a partir da segunda parte desse verso, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, que eram os nefilins. Esses foram varões valentes, varões de renome na antiguidade. E aí vem a sequência, o juízo. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra,
e que era continuamente má todo o seu desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então esse texto aqui, quando nos diz aqui, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Então esse texto, gente, ele é um texto que muitos utilizam, e aqui é uma divisão de entendimento, muitos utilizam que esse filho de Deus é uma referência a anjos caídos, e esses anjos caídos eles não guardaram o limite da sua atuação, eles se rebelaram mais ainda e eles tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E dessa relação sexual nasceram os gigantes, os nefilins, que eram homens grandes na terra e homens de grande maldade, como sendo resultado de uma relação sexual entre anjos e homens, e no caso, essas filhas dos homens. Portanto, apesar que o texto ele coloca, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, as quais entre todas lhes mais agradaram. E quando os filhos de Deus, aí no verso número 4, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos. Então aqui, para muitos, essa é uma referência exatamente o quê? A esses anjos caídos que não guardaram o seu principado, não guardaram as limitações, as delimitações dadas por Deus após a queda, e que eles vieram e tiveram relações com a filha dos homens. Sendo esses filhos de Deus, os anjos, que tiveram relações com a filha dos homens. Esse é um texto que ele é bastante polêmico. Por quê? Porque se nós formos olhar à luz de um contexto maior na Bíblia, e o próprio Jesus, quando, já falei isso em outro momento, quando alguém chega a Jesus trazendo uma mulher que havia casado com 7 irmãos, e por fim essa mulher tinha morrido, ou criando essa situação para Jesus, e por fim essa mulher tinha morrido, e pergunta a Jesus quem seria na eternidade, na ressurreição, quem seria o marido daquela mulher, a resposta de Jesus foi a seguinte, que na ressurreição, ou seja, nos céus, na eternidade, que são como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, segundo as palavras de Jesus e a própria lógica que eu posso usar, a lógica filosófica, é que seres humanos são seres de uma esfera e anjos são seres de uma esfera espiritual. Então, segundo a lógica da Bíblia e segundo as palavras do próprio Jesus, os anjos eles são assexuados, eles não têm sexo. Então, eles não poderiam jamais fazer sexo com as mulheres. Então, essa é uma linha que é uma linha forte de se defender. Não vou dizer que seria a única maneira de olhar, como alguns colocam, que no caso a expressão filho de Deus seja uma referência a anjo, porém dentro de um contexto maior da Bíblia, isso é uma maneira que eu enxergo, eu acho um tanto quanto complicado, há muito problema, há muitas implicações, quando eu coloco que anjos, mesmo naquele tempo, que esses filhos de Deus eram anjos que tiveram relações sexuais com mulheres. Há uma série de implicações, uma vez que o próprio Jesus, ele admite, ele traz essa verdade que anjos são assexuados, que eles não se casam e não se dão em casamento. Então, se eles não se casam e não se dão em casamento, como é possível esses anjos, filhos de Deus, terem tido relações com as filhas dos homens? Isso é uma tremenda contradição. Mas, voltando ao texto aqui, então, para alguns, essa referência do livro de Gênesis, de filhos de Deus, seria referência a esses anjos, que uma vez que eles não guardaram o principado, eles chegaram a ter relações sexuais, aí vem o que? Logo na sequência aqui, o comentarista ele vai colocar que a explicação alternativa mais comum para a origem dos demônios, então que seriam os demônios. Então, aqui é a explicação que esse site coloca, que muitos compram essa leitura aqui, que é uma das explicações. Não vou dizer que não seja de toda também plausível dentro dessa limitação, uma vez que se comprar a ideia de que é possível os filhos de Deus, os anjos, terem relações com os homens, aí seria uma possibilidade de uma leitura dos demônios como sendo originário desse momento aqui. Porém, o problema é exatamente admitir que anjos tenham relações sexuais com humanos. O problema está aí. Mas, seguindo aqui o comentário, a explicação alternativa mais comum para a origem dos demônios é que quando os gigantes, esses nefilins, esses que eram resultado, no caso segundo a essa leitura,
da relação sexual entre os anjos caídos e as filhas dos homens, quando os Nefilins, ali de Gênesis 6, foram destruídos pelo dilúvio, já que a maldade havia aumentado sobre a terra, e Deus disse que os dias do homem seriam 120 anos, porque exatamente ele mandaria o dilúvio, que era o castigo devido à maldade que havia aumentado. Então aqui essa explicação alternativa seria o quê? Que ali o que está falando de Gênesis 6, quando esses gigantes eles foram destruídos pelo dilúvio, que as suas almas se tornaram demônios. Então seria o quê? As almas desses gigantes, que agora, uma vez eles mortos, eles não tinham mais um corpo, e um demônio não possui um corpo, anda habitando em corpos. Então, segundo essa leitura aqui, essa saída para a explicação da origem dos demônios, para diferenciá-los, no caso dos anjos caídos, é que de fato esses demônios eram o que? Seria o resultado dessa relação sexual entre anjos caídos com mulheres, com homens, e essas mulheres geraram esse gigante. Quando da destruição no dilúvio desse gigante, então os espíritos, as almas desses gigantes eram os demônios que se tornaram aí a vagar possuindo corpos. É uma explicação um tanto quanto uma viagem, mas é uma explicação que você pode também apresentar. Enquanto a Bíblia não diz especificamente o que aconteceu com as almas dos gigantes depois de sua morte, é improvável que Deus irá destruir os gigantes no dilúvio. Isso aqui é interessante, o que o comentarista coloca aqui, olha. Enquanto a Bíblia não diz especificamente o que aconteceu com as almas dos gigantes depois de sua morte, é improvável que Deus iria destruir os gigantes no dilúvio, ao mesmo tempo permitir as suas almas causasse mais perversidade como demônios. Então aqui ele está colocando que, apesar dessa leitura comum para querer, no caso, já que não quer dizer que os demônios sejam os anjos caídos, mas que seria uma classe separada, que seria essa leitura comum, essa saída mais comum, seria dizer que eles são, no caso, as almas desses gigantes. Mas aqui o site, aqui o comentarista, ele vai dizer o quê? Que é improvável que isso tenha acontecido, que Deus tenha destruído os gigantes no dilúvio e ao mesmo tempo permitir que as almas desse gigante causassem ainda maior perversidade, no caso sendo demônio, uma vez que a ideia do dilúvio era banir o mal sobre a terra. A explicação bíblica mais consistente para a origem dos demônios é aquelas que eles eram anjos caídos, os anjos que justamente com Satanás rebelaram contra Deus. Então aqui esse site ele fecha mostrando que de fato os anjos caídos são mesmo que os demônios. Aí um outro site que é aí www.ptscribd.com, documentos, diferença entre anjos caídos e demônios. Esse site ele vai também apresentar aqui uma leitura interessante. A grande maioria acha que os anjos caídos são os demônios e vice-versa. A grande maioria acha que os anjos caídos são os demônios e os demônios são os anjos caídos, vice-versa. Mas a verdade é que em nenhum momento da Bíblia afirma isso. Mas daqui já vai o momento contrário, já vai mostrando exatamente que a Bíblia não afirma em momento algum que anjos caídos e demônios são a mesma coisa. Apesar de que o site anterior e a própria lição nos apresentam como sendo a mesma coisa. Então aqui esse site aqui, que é essa aqui, diferença entre anjos caídos e demônios, você pode pesquisar na internet, nos apresenta que em momento algum a Bíblia faz essa afirmação que demônios sejam anjos caídos ou anjos caídos sejam demônios, vice-versa. Em momento algum a Bíblia afirma isso. Primeiro temos que lembrar que a palavra demônio não apareceu até o dilúvio. Então, segundo esse site, a palavra demônio não apareceu até o dilúvio. E a ideia da queda dos anjos caídos é bem anterior ao dilúvio. A queda foi bem anterior ao dilúvio. Então ele está dizendo o quê? Primeiro temos que lembrar que a palavra demônio não apareceu até o dilúvio. E isso deve ter um motivo. A primeira vez que ela aparece é em Deuteronômio 32, verso 17, que aparece a palavra demônio. Isso já bem depois, lá no caso da queda de Lúcifer. Oferece aí em Deuteronômio 32, 17, diz o seguinte: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não havia conhecido, que os seus pais, que não haviam conhecido, que não existia antes, deuses novos que aparecem há poucos, aos quais vossos pais não temeram.
Aqui esse texto aqui mostra um momento quando o povo ele adora demônios, fazendo sacrifício a demônios, adorando a novos deuses, a deuses que não existia até então. Então, para entender o trecho acima, devidamente, temos de saber quem são esses deuses, que no caso são quem são esses demônios. Então, esses deuses, aqui esse texto aqui já vai realmente defender a ideia que esses deuses, esses demônios são exatamente os espíritos ou as almas daqueles gigantes mortos no dilúvio, que até então ele não existia, os pais da nação não conheciam, mas agora eram novos deuses, novas entidades que passaram a existir exatamente porque com o dilúvio, como esses gigantes morreram, suas almas se tornaram demônios. Então aqui esse site vai defender exatamente que esses deuses, esses novos, esses demônios são exatamente essas almas. Então esses deuses são os Nefilim, seres híbridos que eram nascidos da união entre anjos caídos e mulheres. Eles eram gigantes e considerados deuses e semideuses. Segundo que em nenhum momento vemos a expressão na Bíblia, isso aqui é interessante. Então esses, no caso, gigantes enquanto vivos, eles eram considerados como seres híbridos, como semideuses. Então eles eram gigantes considerados deuses e semideuses. Segundo, isso num primeiro momento, numa primeira explicação. Numa segunda explicação vai dizer o quê? Que é o seguinte, olha, em nenhum momento, porque aqui o comentarista desse site, ele vai trazer algumas leituras para mostrar que anjos e demônios não são a mesma coisa. Então a primeira leitura que ele coloca é exatamente que a palavra demônio não aparecia até o dilúvio. A segunda leitura que ele vai dizer agora é o seguinte, é que em nenhum momento vemos a expressão na Bíblia Satanás e seus demônios. Na Bíblia só vemos o que? Satanás e seus anjos. Então não vemos na Bíblia Satanás e seus demônios, mas sempre Satanás ou o diabo ou o dragão e os seus anjos. Aí Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, esses comentários que o site está trazendo é para mostrar que há uma diferença entre demônios e anjos caídos, que eles não são a mesma coisa, que demônios, então, são exatamente o resultado dessa geração, desses seres híbridos, semideuses, que foram gerados no caso da semente, no caso da mulher, com esses anjos, no caso, caídos. Apocalipse 12, 7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Os dragões e seus anjos batalhavam, mostrando que é sempre anjo e nunca demônio. Uma terceira razão. João escreve, o livro do Apocalipse se refere a anjos de Satanás como anjos, como podemos ver acima, mas ele também cita a palavra demônio em outros trechos do Apocalipse. Então João cita em dado momento, fala sobre anjos e em dado momento fala sobre demônios. Então mostrando que João conhecia, segundo essa leitura, que eram dois termos diferentes. Apocalipse 9, verso 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar os demônios. Estou mostrando aqui uma diferença entre anjos e demônios. E aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O que deixa claro é que João conhecia as duas expressões. E se ele não usou demônio quando se referia a Satanás e seus seguidores, então deve haver algum motivo por ele não ter usado a expressão tomar anjos no lugar de demônio, ou demônio no lugar de anjo. Quarto motivo que aqui o site levanta para defender a diferença, a distinção entre anjos e demônios. A Bíblia nos informa o que são demônios. Marcos 7, 25. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega e de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, mostrando que o demônio é um espírito que não tem corpo e que ele possuía, no caso, as pessoas. Por que espírito imundo e não anjo de Satanás? Porque o texto fala para expulsar o espírito imundo e não expulsar um anjo de Satanás. Por que não fala assim? Porque esses seres vieram a existir por causa de uma relação imunda, indevida,
de anjos e mulheres. Quando o dilúvio os matou esses seres, esses semideuses, quando o dilúvio os matou, seus espíritos ficaram soltos pela terra vagando. Por isso que eles têm essa necessidade de possuir corpos físicos, pois eles já tiveram um. Então aqui é a leitura desse site mostrando exatamente que os demônios são exatamente o espírito dos nefilins, desses gigantes, que eram resultado dessa relação sexual de anjos caídos com a filha dos homens. E quando eles foram mortos pelas águas do dilúvio, os seus espíritos ficaram aí sem corpos, e aí eles andam possuindo corpos, já que uma vez eles tiveram corpos. É uma leitura também que deve se apresentar ao tratar, dentro da demonologia, ao tratar, e da angelologia, a tratar sobre anjos e demônios. Bem, e finalmente aqui, o último site aqui, ele vai fazer uma apresentação, não vou ler porque ele é muito longo, os anjos maus, que é www.cacp.org.br/anjos do mal. Esse site ele vai nos apresentar um pouco sobre os anjos maus. Ele vai falar aqui, trazer aqui um comentário que eu acho que é interessante nós lermos, assim, ou pelo menos pesquisarmos, aquele que tem interesse. Ele cita aqui o livro de Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai traçar aqui um comentário que nós já vimos nos textos que nós lemos de Ezequiel, de Isaías. Ele vai traçar, mostrar aqui quem foi Lúcifer, entendeu? Que é lá, aquela passagem de Ezequiel 28, que era falando sobre o rei de Tiro, sobre a glória do rei de Tiro, sobre os tambores que foram criados no dia em que ele foi criado, mostrando que Lúcifer, ele era o responsável pelo louvor nos céus, antes da sua queda. Ele era um querubim ungido, querubim da guarda e ungido. E aqui ele vai chamar aqui a atenção que Lúcifer é chamado também de querubim da guarda ungido. Como já sabemos, querubins são seres angélicos de elevada categoria. Lúcifer era o governador e líder dos seres angélicos e evidentemente os guiava no louvor e júbilo a Deus. A palavra, no caso de querubim da guarda, a palavra da guarda em Ezequiel 28, 14 a 16, significa literalmente guardar é conduzir. Quem conduz, quem guarda, quem traz em si, quem conduz, visto que antes da queda de Lúcifer não havia inimigos e nem nada para ser guardado. Então aqui esse site apresenta que quando apresenta Lúcifer como sendo o anjo da guarda, guardar aqui é no sentido de conduzir, de trazer em si a responsabilidade de guardar, de zelar, de conduzir o louvor a Deus, e não guardar no sentido físico literal. Aqui fala sobre o Éden de Lúcifer, que esse Éden de Lúcifer não é o mesmo Éden do tempo de Adão. O que fez Lúcifer, aqui fala do pecado de Lúcifer, do orgulho de Lúcifer, né? Eu queria subir ao céu, ser igual a Deus, e aí vem sobre a queda de Lúcifer, e apresenta quem é Lúcifer hoje. Hoje Lúcifer não é mais um anjo de luz, mas sim um anjo das trevas e da maldade. Sabemos, entretanto, que pode transformar-se num anjo de luz. Então Lúcifer ele perdeu a sua glória, ele deixou de ser luz e se transforma então em Satanás devido ao seu pecado. E aí também nesse site vai apresentar Satanás e a sua personalidade, mostrar no caso que a Bíblia mostra, no caso, qual a personalidade de Satanás, a maldade, esse ser do mal que é Satanás. A Bíblia apresenta aí o texto, ele vai trabalhar em relação a isso, que é um ser que ele possui aqui, segundo o comentarista, que a palavra do Senhor nos fala a respeito da personalidade do diabo, um ser que possui intelecto, tem emoções, tem vontade, é tratado como uma pessoa meramente responsável, ele tem responsabilidade. Então, mostrando a questão da personalidade de Satanás, as designações de Satanás na Bíblia, nomes dados à Bíblia: Satanás, que quer dizer adversário; diabo, que quer dizer difamador; Lúcifer, que quer dizer o filho da alva. Títulos dados a Satanás: maligno, tentador, príncipe deste mundo, Deus desse século, príncipe da potestade do ar, acusador de nossos irmãos. Representações de Satanás: temos a serpente lá, a serpente lá no Éden, temos o dragão, o anjo de luz. Então são algumas apresentações, representações aí dadas de Satanás. A natureza de Satanás:
ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, ele é uma criatura, quer dizer, Deus criou Lúcifer, e Lúcifer, então, ao cair, ele se transforma, se torna em Satanás, que Deus, na verdade, ele não cria Satanás, ele cria Lúcifer, mas ele, ao pecar, ele se torna em Satanás, então é uma criatura, ele é um ser espiritual, ele pertence à ordem dos querubins, que ele era um querubim ungido antes da queda, pertence à ordem dos querubins, ele é homicida e mentiroso, ele é um pecador obstinado, ele é um adversário de Deus. São referências aí que o site traz aí da Bíblia anotada. Os aliados de Satanás, que são quem? Os demônios. Eles existem? É uma pergunta. Alguns acreditam que os demônios não existem, que são apenas um mal e não um ser causador do mal. Então aqui o site levanta que alguns pensam que os demônios não existem, mas é apenas o causador de um mal. Ele não existe, mas apenas um mal e não um causador do mal. Então o que seriam os demônios? Seria um mal, mas não um ser que causa o mal. E aí dá uma referência, argumenta um moço na Bíblia que ele é mudo e surdo, atacado por sintomas de epilepsia, que é um mal. Não é necessariamente um demônio, segundo a leitura atual. A epilepsia não seria demônio, seria uma doença. Uma doença, no caso aí, psicossomática, uma doença, no caso, na alma. Então aqui, alguns argumentam, por exemplo, que o moço mudo e surdo, atacado por sintomas semelhantes à epilepsia, daqui procede a opinião de que alguns dizem que a possessão era simplesmente uma hipótese dos judeus, mas que não havia possessão, era apenas uma hipótese para explicar as desordens físicas e doenças mentais. Como as pessoas não sabiam explicar naquela época, para alguns chamavam aquilo de possessão, chamavam de demônio, mas que na verdade é porque eles não tinham conhecimento sobre essas questões das doenças mentais, e nós sabemos que até um tempo, e muitos ainda pensam hoje que, por exemplo, a epilepsia que seja um demônio, mas é comprovado que é uma doença, como outras doenças que nós temos, como, por exemplo, a depressão. Revelam conhecimentos que excedem, no caso aqui, essas teorias perdem seu valor considerando que os demônios falam. Aí dá mostrar o quê? Que essas teorias de que era dado a nome de doenças que eu não compreendi, era dado o nome de demônio, como foi o caso da epilepsia, etc., que essas teorias elas perdem o valor uma vez que a Bíblia apresenta demônios falando. Então, se eles falam, ele tem uma personalidade, não é uma mera doença. Então essas teorias caem por terras, perdem seu valor, considerando que os demônios falam, como está em Marcos, aí capítulo 1, verso 23 a 24, podemos até ler para não ficarmos, seriam referências. Estou tentando aqui ser o mais rápido possível, porque eu sei que o tempo já está um pouco avançado e ainda não sequer nem entrei na lição, mas Marcos capítulo de número 1, Marcos capítulo 1, vou ler só essa referência. Marcos 1, versos 23 a 24, diz o seguinte, Marcos 1, 23 a 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que teremos, ou que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então aqui um demônio falando na boca daquele homem, então mostra que não era apenas uma doença, era de fato um ser que estava, no caso, habitando naquele corpo. Então aqui o texto aborda isso aqui, mostrando que exatamente os demônios são aliados de Satanás, no caso na possessão. Aqui também há alguns comentários que esse site ele traz que é interessante. Quem quiser observar depois, os demônios revelam conhecimento que excedem a faculdade humana, como por exemplo, denunciando a divindade de Jesus. Eles denunciavam que o próprio Cristo estava ali para atormentá-los antes do tempo. Então eles denunciavam a divindade de Jesus, tinha sabedoria superior à sabedoria dos homens. A Bíblia fala que há demônios, caça de demônio, que só saía na força do jejum e da oração, mostrando que não é uma mera doença. E aqui o texto também apresenta o Dr. Halley, em seu livro Manual Bíblico, diz o seguinte: nos evangelhos apresentam-se os demônios como sendo cientes de que Jesus era o Filho de Deus, como seres pertencentes ao reino de Satanás, como passando por lugares secos, aguardando o tormento do abismo, preferindo morar em porcos a ir para o seu próprio lugar. Muitos podiam ficar numa só pessoa. Havia legiões
que tomava conta de uma só pessoa. Falava reconhecendo que tinha uma personalidade e uma consciência separadas da consciência da pessoa que eles habitavam, distinta claramente delas. Encarava o julgamento futuro com tremor. Jesus não se interessou por eles, senão pelas pessoas que faziam sofrer. Parece que há espíritos maus, espíritos imundos, espíritos sedutores, anjos caídos, anjos do diabo, que são organizados em principados, poderes, governadores das trevas, hostes espirituais da maldade, contra os quais os seres humanos têm que lutar continuamente. E aí vem, anjos caídos são a mesma coisa? Anjos caídos e demônios são a mesma coisa? A dúvida se anjo caído e demônios são a mesma coisa aparece quando lemos a palavra e analisamos todo o contexto. Se fizermos a leitura como um todo, entendemos que demônios e anjos caídos são sinônimos. Então, para esse comentário aqui do site, demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Tem mais algumas coisas que eles tomaram aqui em relação aqui apresentado aqui no texto, que vale a pena você que quiser pesquisar em relação a onde habitam os anjos caídos, em relação à possibilidade de materializar-se ou não, tomar uma forma humana ou não. Então são coisas, nunca se leu na Bíblia que um anjo tomou posse de um corpo humano. Então um anjo nunca tomou posse de um corpo humano. Porém, um outro problema que tem que se resolver aqui é exatamente que demônio ele toma posse de um corpo humano. Olha, eu trouxe esses textos aqui, não foi a fim de trazer dúvida para ninguém, mas só para mostrar que é um tema que merece a nossa atenção, que é um tema que não é tão simples como aparenta-se ou como a lição pretende demonstrar, mas que pelo menos nós tenhamos aqueles que se interessam pelo estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, que se dediquem a buscar, a estudar essas temáticas, que são temáticas interessantes de estudar. Não vou dizer que nós teremos um estudo completo, teremos um esclarecimento total, mas que pelo menos é fonte do nosso trabalho, de nossa pesquisa enquanto cristão, já que nosso material de estudo de pesquisa é a Palavra de Deus, eu acho que vale a pena a gente estudar tudo. Agora, ter sempre bom senso, ver as opiniões as mais diversas possíveis e olhar à luz de um contexto maior das Escrituras, quais são aquelas que nós podemos defender, que se sustentam à luz da Palavra de Deus. Bem, então vamos voltar para a lição. Agora irei fazer só o comentário da lição mesmo, sem aprofundar em referências, mesmo porque nós já temos aí mais de uma hora de comentário, para nós apresentarmos o que a lição aqui ele vem nos oferecer. Então, retomando a lição, eu vou reler aí o título da lição, textuário, verdade e prática, e em seguida. A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Textuário. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram levados com ele. Apocalipse 12, verso 9. Verdade e prática. Os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus seguindo o seu maioral, que é Satanás. Lembrando aquilo que eu falei, a lição apresenta anjos caídos como sendo os mesmos demônios, sendo a mesma coisa. Apocalipse 12, versos 7 ao 10 é a leitura bíblica em classe. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso dentro daqui de um contexto escatológico. E ouvi uma grande voz, é o verso 10, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aí mostra aqui esse contexto dessa batalha espiritual no livro do Apocalipse, quando Satanás ele vai ser jogado na terra, e aqui nós podemos ir dentro de um contexto maior da Bíblia, que até o momento a terra não é a sede do governo de Satanás, era apenas um campo de atuação, mas o governo de Satanás está nas regiões celestiais,
Mas a Bíblia diz que dentro desse contexto escatológico, Satanás há de descer à terra. E a Bíblia fala, ai dos moradores da terra, porque o diabo desce até vós. Então, naquele momento, desse contexto de grande tribulação, a terra não será apenas um campo de trabalho de Satanás, de atuação, mas será a sede do governo satânico. Daí aquele período de grande sofrimento descrito na Bíblia como um período da grande tribulação. Bem, vamos para o comentário da lição, vamos ler a lição e ver aqui o que ela nos apresenta. Introdução. A demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônio quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. Aqui, o comentarista ele apresenta tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis, como se dando a entender que ele visse como coisas diferentes, mas na verdade ele vê comentarista como sendo a mesma coisa. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Origem dos demônios. Vamos ver o que a lição nos apresenta. Os anjos caídos e os demônios. Eles são, primeiro subtópico, os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Então, quem são os anjos caídos e demônios? Que para o comentarista é a mesma coisa. São os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Aí vem, então, no primeiro momento, está colocando aqui a origem dos anjos como sendo anjos e demônios, como sendo os anjos caídos, os demais anjos caídos são chamados também de demônios. E aí o subtópico 2, a expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Quando daquela expulsão de demônios, alguém dizia que Jesus estava expulsando demônios em nome do maioral dos demônios, que era o próprio Satanás. E aí Jesus trata a repreensão que um reino dividido não subsiste. Como é que Satanás estaria expulsando o próprio Satanás? Então, no princípio, Deus criou um querubim ungido, perfeito, em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria, ou seja, da perfeição, como está em Ezequiel. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, está em Isaías 14, que nós lemos. Com a sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Uma parte desses anjos continua em prisão, é aqueles que está lá em 2 Pedro, que não guardaram o seu principado, foram lançados em cadeias eternas. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem, mostrar que os demônios, no caso dessas passagens aí de 2 Pedro, de Judas 6, podem apontar, podem inferir sobre a existência dos demônios. Subtópico 3. Os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonion, ou que quer dizer demônio ou um deus, uma divindade, para designar os deuses pagãos. O daimon, ou idaimon, que é um outro termo também, um espírito mau ou demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com a maldade, com o mundo. Então, a natureza de ser um anjo caído ou ser um demônio associa com a maldade deles no mundo. Essa é a leitura aqui do comentarista. Então, anjos caídos são os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons. E assim como os seres humanos dotados de livre-arbítrio, porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-se maus. São identificados como espíritos imundos, espíritos malignos e como demônios, segundo aqui esse subsídio aqui didático-pedagógico retirado da declaração de fé das Assembleias de Deus aqui, trazido aqui na lição. Batalha no céu, tópico 2 da lição, batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão, que é o verso 7 da leitura bíblica em classe. Miguel é anjo, o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo e lidera, melhor dizendo, a guarnição angelical. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente.
em uma referência à serpente do Éden. Miguel é mais poderoso que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e juntamente com seus liderados expulsa Satanás e os seus anjos do céu. E está falando sobre essa batalha do arcanjo Miguel com o dragão, quando expulsa ele dos céus, que é aquele contexto escatológico que nós já falamos. Aí o subtópico 2, a expulsão de Satanás, verso 8. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Nessa guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás. Houve guerra no céu, aquela primeira queda quando lá retratado no livro de Ezequiel. A queda original de Satanás. Outros afirmam que não há ligações com essa queda. Seria o quê? Seria uma outra queda, que é uma queda escatológica. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. Quando fala que ele foi expulso do céu, aí uma outra leitura que se faz é que então ele tinha acesso aos céus, no caso da ascensão de Jesus. Aí tem um exemplo do livro de Jó. Quando ele aparece na reunião dos filhos de Deus, Satanás também ele aparece ali. Então dá a entender, segundo alguns, que ele tinha acesso aos céus antes da ascensão da obra de Cristo e sua ascensão aos céus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento, que nós não iremos ler. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Aí Jesus ele diz o seguinte: eu via Satanás como um raio cair do céu. A ideia aqui do verbo eu via, não é eu vi, via, que é uma queda constante. Desde quando Satanás ele se rebelou contra Deus, que ele está caindo. Ele caiu dos céus, está nas regiões celestiais, ele há de cair para a terra e depois ele há de cair no lago de fogo eterno. Então, ele está em constante queda. Aí Jesus ele revela nesse texto: eu via Satanás como um raio cair do céu. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o evangelho. É quando eles foram ordenados para pregar os evangelhos e eles voltaram alegres, porque o demônio, no caso, sujeitava ali tudo, né? E aí Jesus diz que realmente via Satanás caindo, via a queda de Satanás. E mostrava realmente o poder de Deus que havia sobre eles. Então Jesus ele testemunhava o efeito da mensagem que os 70 pregavam quando ele via a queda de Satanás caindo diante do poder da palavra de Deus. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início essa derrota final na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. No Apocalipse, vemos que Miguel e seus anjos venceram o dragão e os seus demônios. Que a Bíblia fala lá os anjos, né? Satanás e seus anjos. E aqui fala demônio, mas lá está dizendo anjos. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, lá, quando do final da grande tribulação e início do milênio, a Bíblia nos apresenta que Satanás será amarrado por 1000 anos. Então, mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, para finalmente ser lançado do lago de fogo. Diante das arremedidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nessa luta uma gloriosa promessa, que é a promessa de que Deus ele está conosco, todos os dias até a consumação do século, de que essa luta ela não é contra a carne, contra o sangue, é contra as potestades, mas nós temos a promessa de que maior é o que está conosco. Então nós temos uma promessa diante de todas as investidas de Satanás, aí como está em Romanos 16:20. É interessante nós fazermos essa leitura que a lição nos apresenta, Romanos 16, verso 20, que nos diz o seguinte: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés e nós temos essa promessa, portanto nós podemos descansar nessa promessa. E finalmente o último tópico da lição, o maioral dos demônios, a serpente. Aí o primeiro subtópico, a serpente. O termo dragão
é Drakon em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim e Leviatã, cujo sentido é diversificado como monstros, animais do deserto, serpentes. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado de o grande dragão, uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. A serpente que enganou a Eva é o próprio Satanás. Ele é perito em enganar, como fez com Eva e ainda hoje está, e esta é uma das suas especialidades. Então aqui o texto nos apresenta a serpente, o maioral dos demônios, que é o próprio Satanás, cuja especialidade é enganar. Assim como a serpente enganou Adão e Eva, Satanás continua a enganar as nações, a enganar os homens. Aí o subtópico 2, Satanás. Então aqui o maioral dos demônios ele é chamado de a serpente, também ele é chamado de Satanás, que está no tópico 2, subtópico 2. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e de seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, que quer dizer Satanás, adversário. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como um ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. As Escrituras revelam primeiramente com nome pessoal quando diz: e o rei Davi, a fazer recenseamento, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel quando não era da vontade de Deus que Davi contasse o povo para que não confiasse no seu próprio poder, mas que continuasse dependendo de Deus. Então aquele recenseamento, aquela contagem do povo foi vista por Deus como algo ruim, como sendo uma interferência de Satanás se levantando contra a nação de Israel, já que o próprio Satanás tem o sentido desse adversário, daquele que vem dividir, causar divisão, do adversário do povo de Deus. E o subtópico 3... esse nos apresenta o diabo. O termo grego diabolos, que quer dizer caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, que é adversário. O termo vem do verbo diabalô, que quer dizer acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. Então, o que é diabo? O diabo é aquele que provoca desordem. Então, toda desordem, toda dissensão, isso está ligado à atividade do diabo, que é aquele que causa desordem, aquele que acusa, que difama, que divide. Diábolo é dividir. A especialidade dele é enganar, é acusar. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Aí tem a citação aqui: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo aí João 8,44. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado neste lugar. O fogo eterno está preparado para o diabo e os seus anjos. E o último tópico da lição: o poder de Jesus sobre os demônios. Primeiro subtópico: o contexto bíblico. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por daimonion, demônio, e um por daimon. A tradição judaica considera os demônios como anjos caídos, que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Então aqui está apresentando que a tradição judaica vai considerar esses anjos caídos como sendo o quê? Melhor dizendo, vai considerar os demônios como sendo aqueles anjos caídos que se aliaram a Satanás na sua rebelião lá original contra Deus nos céus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como espíritos imundos. Então, no Novo Testamento, os demônios são identificados como espírito imundo e os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas. Aqui nós vemos que no Novo Testamento essa linguagem de espíritos imundos, de demônio, ela é muito comum essa linguagem, porém apresenta esses espíritos malignos, esses demônios, como seres que podem possuir as pessoas, entrar nas pessoas. É um outro ponto de discussão também, porque há quem se levanta a tese. Se no caso anjos caídos é uma coisa e demônios são outra coisa, se não são a mesma coisa, então alguns defendem o quê? Que os anjos caídos eles
possui uma forma material, uma forma física, não necessariamente material, uma forma, e demônios não têm forma. Então demônios seriam desprovidos de corpos, daí a necessidade deles possuírem corpos, daí as possessões, daí no caso toda essa batalha para libertar as pessoas da possessão demoníaca. Então, para aqueles que defendem que é uma separação entre demônios e anjos, fazer o quê? Que anjos têm corpos e demônios não têm corpos, são espíritos sem corpos que andam à procura de corpos para possuir. E no Novo Testamento, que nos são apresentados, são exatamente espíritos imundos, espírito maligno, possuindo os corpos das pessoas nesse processo de possessão. Então eles são malévolos, podem entrar nas pessoas e causar todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca, mas há enfermidades que são de origem demoníaca. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. Ele começa a vencer a Satanás ali. O diabo já está derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo assim, ele continua se expondo, ou se opondo, melhor dizendo, à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, que perseguia Paulo, e o impedimento nas jornadas missionárias. Nós não devemos ignorar suas astúcias, astutas ciladas do diabo, mas em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa que nós temos. Louvado seja Deus. E finalmente, concluindo a lição, temos aí a conclusão. Os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos, no caso dos anjos bons, oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós, no caso dos demônios. Então os demônios são reais, são espíritos malignos, imundos, opostos aos anjos bons. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Nós apresentamos aqui a lição. Eu tentei trazer um subsídio aqui à parte da lição e basicamente ler a lição, para que a gente perceba que esse tema ele não é tão simples como a lição pretende fazê-lo. Realmente é um tema bem complexo. Espero em Deus que a gente consiga aí nas próximas lições e estudando um pouco mais aprofundado o tema. A lição da próxima semana será a possessão demoníaca, a autoridade em nome de Jesus. Então, são temas de batalha espiritual muito complexos, não é tão simples como aparenta ser. E eu espero que a lição ela possa cumprir com a proposta de apresentar uma temática tão emblemática, tão significativa quanto essa. Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que eu tenha podido contribuir em alguma coisa e não tenha trazido confusão, mas que pelo menos tenha despertado a atenção, aí a curiosidade de vocês que são amantes da palavra de Deus, para pesquisarem e ver que esse tema ele tem bem mais para nos inquietar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue nos direcionando, que a paz de Cristo esteja em teu coração e que você tenha consciência e certeza de uma coisa, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra de todo mal. Um grande abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.